Olá, eu sou o professor Frederic Van Amstel, mais conhecido como Fred, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Sou vinculado ao Departamento de Desenho Industrial da DIN e a minha cadeira é o Design de Serviços e o Design de Experiências. Então a gente está sempre tentando conectar o aspecto técnico com o aspecto humano no projeto de serviços e de experiências. Nos anos 90, no final dos anos 90, existia um momento assim curioso que as pessoas achavam, por um lado, que o mundo ia acabar, né, nos anos 2000, e por outro lado que o mundo ia mudar completamente, a tal da era de aquário. Então as pessoas dessa época acreditavam muito que era possível mudar o mundo, e eu fiz parte dessa geração. Então eu escolhi fazer comunicação social, que eu acreditava que era possível mudar o mundo através da internet. Desde então eu venho experimentando e inclusive encontrei através do design uma maneira prática de interferir nesse meio de comunicação. Naquela época a gente achava que a internet era um veículo que ia permitir maior democratização da sociedade, né? Que mais pessoas poderiam falar, não seria uma mídia de massas que somente uma oligarquia domina e pode emitir essas mensagens, todos poderiam emitir. E a internet, ela não é por si só um veículo democratizante, ela pode também dar voz para aqueles que querem fazer o mal e querem espalhar a desinformação. A internet, por si só, ela é uma tecnologia que a gente cria pela sociedade, né? Então ela vai reproduzir os dilemas, as contradições dessa própria sociedade. A gente tinha um movimento muito forte de cultura digital brasileira, né? Capitaneado pelo Ministério da Cultura sob tutela do Gilberto Gil, e ele falava que a gente tinha que se apropriar da tecnologia para ser nossa, com as nossas características culturais. Isso inspirou a gente. A gente queria que o design dessas tecnologias fosse feito no Brasil e ele fosse feito de acordo com as nossas necessidades e características culturais. O Brasil ele sofre um problema sério que é o colonialismo digital. A gente depende muito de infraestrutura externa para poder funcionar. Se todas as nossas tecnologias forem providas por servidores, por empresas internacionais fora do nosso país, a gente perde a capacidade de nos desenvolver nesse sentido. Se a gente só usa a tecnologia e não desenvolve a tecnologia, a gente se torna para sempre dependente dela. A vantagem desse tipo de tecnologia não é só que a gente se torna mais autônomo e tem mais liberdade, mas também que a gente pode fazer uma tecnologia melhor para o que a gente precisa. Se a gente não tiver um investimento, continuar mantendo as universidades públicas, no futuro a gente não vai mais ter esse tipo de tecnologia local, apropriada para o nosso contexto, que vai gerar desdesenvolvimento, não vai desenvolver a economia do país, isso. A tecnologia, ela é uma maneira essencial para a gente definir como que a gente quer ser em grupo no futuro. Então, eu vejo a tecnologia como uma maneira da gente se apropriar do nosso próprio futuro. Então, a partir do momento que a gente desenha, projeta, desenvolve a nossa própria tecnologia, nós estamos pensando como a gente quer ser no futuro. Se essa discussão ela é fechada a quatro paredes, né, dentro somente de uma única organização, não existem debates públicos, ou pior, se essa organização fica fora do Brasil, no Vale do Silício, e o Vale do Silício determina o futuro do Brasil, a gente corre o risco desse futuro não ser bom para nós, mas que não é bom para uma nação, não é bom para a nossa cultura. Inclusive pode até ser ruim. Eu escolhi ser professor de uma universidade pública porque eu acredito que é importante a gente dar acesso a essa possibilidade de determinação do futuro para qualquer pessoa, em especial as pessoas que não foram privilegiadas na nossa sociedade. Possam ter acesso à ascensão social e possam fazer a diferença na sociedade, porque quem normalmente tem uma trajetória, uma história de vida sem privilégios, são pessoas que também acreditam na mudança da sociedade, porque para elas se constituírem na sociedade, elas já têm que enfrentar tanto problema, tanta dificuldade, que elas se tornam resilientes e capazes e corajosas para pensar futuros diferentes. A universidade ela pode se tornar uma organização totalmente independente que funciona em cima de uma torre de marfim, né? E por muito tempo a universidade, em alguns momentos, se posicionou dessa maneira, em algumas situações, mas hoje a gente tem uma demanda muito grande da universidade, em especial agora durante a pandemia, de estar conectada com as necessidades do momento para a sociedade. Às vezes as pessoas criticam e falam, poxa, a universidade não está fazendo nada para os nossos problemas atuais da sociedade. É porque a universidade está preocupada com os problemas futuros. Problemas que hoje não são grandes problemas, mas que no futuro podem ser extremamente grandes, como, por exemplo, uma pandemia. A gente vê o caso
de serviços públicos competindo entre si e se anulando, né? Por exemplo, o serviço público de auxílio emergencial, que é fantástico, que o governo federal está oferecendo, obrigando as pessoas a fazerem uma aglomeração gigantesca na frente do banco para poder receber esse auxílio, tendo que utilizar um aplicativo com um código, sendo que essas pessoas muitas vezes não têm celular, não sabem mexer no celular, sendo obrigados a passar por isso. Isso indo contra todas as orientações de um outro serviço público, Ministério da Saúde, de orientação para as pessoas não terem aglomeração. Então isso é um exemplo de que ainda tem muito trabalho a ser feito. O ideal, na verdade, não é um serviço ser desse jeito ou daquele, mas que o serviço seja produzido, atualizado, melhorado de acordo com as demandas e necessidades daqueles que usam esse serviço. E isso acontece através da participação democrática no projeto de serviços, que eu acredito que pode acontecer através dessa interação dos agentes públicos e das entidades organizadas da sociedade civil, que podem representar e dar acesso também a usuários desses serviços. É um projeto de um serviço público que a gente está desenvolvendo aqui na Universidade Tecnológica Federal, é um protótipo, ou seja, não é um serviço público que já está funcionando, é um experimento, se chama Perifa Consciente. É um projeto que tem apoio da Universidade Tecnológica para conscientizar a população que vive em comunidades vulneráveis de Curitiba do problema da desinformação que está associada ao Covid-19. Então existe muita desinformação, como por exemplo, tratamentos médicos que as pessoas acreditam que são eficientes, mas não são, que não tem comprovação científica, que o método de contágio é X, mas na verdade é Y, e as pessoas não tomam os devidos cuidados. Então esse projeto ele leva a informação, ele conscientiza as pessoas a perceber que existe desinformação, que elas precisam separar o joio do trigo. Então a gente espalha cartazes, a gente espalha mídias digitais, vídeos, animações que ajudam essa população a perceber essa diferença entre o que é informação e o que é desinformação. E com isso a gente tem um serviço público de comunicação pública sobre uma questão de saúde feito a partir das necessidades locais, das características culturais. Esse serviço público considera e utiliza, por exemplo, pessoas negras nos cartazes, pensa quais são os métodos de prevenção que podem realmente ser feitos dentro dessa comunidade. A dificuldade maior no Brasil para fazer pesquisa, com certeza, é que as pessoas valorizem algo que demora para ficar pronto. E a pesquisa demora para apresentar resultados. A gente está vendo aí uma pressão enorme que os pesquisadores que estão atrás de tratamentos, remédios ou mesmo vacinas do Covid-19 estão sofrendo. Como assim 2 anos para ficar pronto uma vacina? Mas é importante esses 2 anos para que a vacina seja eficiente e não piore a situação, porque uma vacina mal feita pode causar a morte de uma pessoa. Então é uma responsabilidade muito grande. No caso do design de serviços públicos, o impacto desse serviço público pode também ser a morte. No caso, a gente acabou de mencionar a maneira como as pessoas estão sendo expostas à aglomeração pública por causa de um serviço público mal desenhado. E se houvesse pesquisa sobre o que é de melhor em design de serviços públicos com uma visão de longo prazo, quando a gente precisasse, quando houvesse emergência, a gente teria disponível, a gente teria profissionais formados, especialistas em design de serviços públicos, a gente teria guias, a gente teria livros, a gente teria referências para nos fiar na hora que a gente precisa agir com celeridade. Então, a dificuldade maior que eu vejo é essa. As pessoas querem resultado a curto prazo, mas a pesquisa apresenta os melhores resultados a longo prazo. A universidade e a ciência, ela é fundamental para o nosso futuro. A universidade é aquele órgão que tem recursos públicos destinados para pensar o futuro da nossa sociedade em longo prazo. O governo, numa sociedade democrática eleita, né, num sistema republicano como a gente tem hoje no Brasil, ele precisa responder aos eleitores, né? Isso está certo, só que os eleitores, a cada 4 anos, eles vão eleger outros. Então, o político ele tem que ter uma visão a curto e médio prazo, porque ele precisa responder aos seus eleitores. Mas a universidade não, ela precisa responder à sociedade, de modo geral, e à sociedade do futuro. Então, a universidade e a ciência, ela constrói esse futuro que a gente vai precisar, a gente vai ter necessidade dele
lá na frente. E sem esse microcosmo, sem essa possibilidade de imaginar e de nos vermos nós mesmos melhores, que é o que um estudante faz dentro da universidade, ele entra e ele se vê uma pessoa melhor e ele trabalha para ser uma pessoa melhor, a gente não vai ter esse futuro. A gente simplesmente vai reproduzir o que a gente já faz e a gente não vai conseguir resolver os nossos problemas continuando a reproduzir aquelas contradições que a gente já tem inerentes à nossa sociedade. Bom, um professor pesquisador numa universidade pública, ele tem um tempo que ele fica em sala de aula e esse é o tempo mais valorizado, mas muitas vezes os outros momentos em que ele está fora da sala de aula não são vistos, né? Visto como um trabalho invisível. Às vezes as pessoas falam, mas o professor só dá aula, 10 horas por semana, mas e o tempo que o professor fica preparando aquela aula? E no caso de um pesquisador, o tempo que ele pesquisa para gerar um conhecimento novo que ninguém pensou ainda, para depois adaptar esse conhecimento para ser explicado em sala de aula, ou através de um vídeo, ou através de uma entrevista como essa que a gente está tendo aqui agora. Leva muito tempo também. E esse tempo não é um tempo solitário. O professor não faz pesquisa sozinho, ele faz pesquisa com vários outros professores e principalmente com os próprios alunos que se interessam por fazer pesquisa. Então a gente tem um tempo de orientação que a gente faz 1 a 1, né, que é um dos momentos onde o professor mais gera valor para a sociedade, quando ele trabalha com um estudante apenas durante 1 hora, por exemplo, de conversa, ajudando esse estudante não só a lidar com a pesquisa, com o conceito, mas lidar consigo mesmo e aprender a se tornar uma pessoa melhor na sociedade. Esse tipo de trabalho é transformador e os estudantes reconhecem essa atenção como sendo uma das principais vantagens de uma universidade pública. Bom, eu gostaria de acrescentar que a defesa da ciência ela é fundamental no Brasil, porque a ciência ela é a maneira como o Brasil vai construir o seu próprio conhecimento. Mas, por outro lado, existem vários outros conhecimentos na nossa sociedade que também precisam ser valorizados, que não são de ordem científica. Então, quando a gente defende a ciência, a gente não está defendendo uma única maneira de conhecer o mundo, mas a gente pode também ampliar a ideia de ciência e por exemplo, incluir os conhecimentos populares, os conhecimentos indígenas, os conhecimentos tradicionais, que também são importantes para a nossa sociedade e que precisam entrar em interação com o conhecimento científico da universidade para ampliar e alcançar um grupo maior de pessoas e se tornar um conhecimento nosso, um conhecimento apropriado. Então eu acredito muito no diálogo. O futuro da ciência no Brasil depende de mais diálogo com a sociedade e com outros tipos de conhecimentos.